RFI Convida. Maria Paula Carvalho. A RFI tem o prazer de receber hoje, aqui nos nossos estúdios, uma brasileira que alcançou um lugar de destaque nas ciências aqui na França, com pesquisas reconhecidas no mundo inteiro. Muito obrigada pela presença, Paola Minóprio, a primeira mulher brasileira concursada do renomado Instituto Pasteur. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite. Bom, o Instituto Pasteur é uma fundação francesa dedicada ao estudo da biologia, dos micro-organismos, das doenças, das vacinas, e que tem o nome justamente do seu fundador, o Louis Pasteur, que em 1885 produziu a primeira vacina contra a raiva. E a Paola Minóprio é chefe de um laboratório que, entre outras coisas, estuda a doença de Chagas. E a gente acabou de ficar sabendo que ela vai receber na quarta-feira, dia 11 de março, o prêmio Légion d'honneur, quer dizer, a maior condecoração aqui da França, a Ordem Nacional da Legião de Honra, pelos teus trabalhos como pesquisadora. Como é que você recebe essa homenagem? Olha, Ana Paula, eu acho realmente que é uma coisa que eu não esperava, foi uma surpresa. Nós passamos, eu digo nós, porque eu digo nós mulheres passamos por inúmeras dificuldades para poder chegar ao lugar onde a gente quer, chegar aos nossos sonhos. Meu sonho sempre foi de fazer pesquisa, de dar aulas, de dar ensino, transmitir o saber. E você, quando está num país estrangeiro, quer dizer, que aquele que não é o seu, você tem dificuldades em se afirmar. Eu tive muita dificuldade no princípio, fui bem recebida pelos franceses, não posso falar mal, mas tenho muita honra de ter e de ser hoje uma imagem de transmissão do saber pelo Instituto Pasteur, com as honrarias que vão ser acordadas brevemente, na semana que vem, e me deixa muito lisonjeada tudo isso. Bom, a Paola, ela tem mestrado em parasitologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em imunologia pela Universidade de Paris 6, aqui na França, foi bolsista de pós-doutorado em Seattle, em Palo Alto, nos Estados Unidos. Agora, para dar uma ideia da importância desse cargo que ela ocupa hoje, depois do próprio Carlos Chagas, o médico cientista brasileiro, descobridor da doença de Chagas há mais de um século, e também do médico sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, que dá o nome ao Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, primeiro brasileiro a estudar no Instituto Pasteur, você tem essa chance. Como é que foi essa caminhada até aqui? Olha, essa caminhada foi, assim, eu sempre tive muita vontade de vir para a França por causa daquilo que eu ouvia muito nos livros, da excelência da pesquisa em parasitologia. Então, para fazer uma pequena correção, eu não vim a primeira vez para cá, para o Instituto Pasteur de Paris. Eu fui primeiro atrás do meu amor em ciência, que era o Schistosoma mansoni, que causa bilharziose, ou a barriga d'água, cujo grande especialista, André Capron, que morreu agora recentemente, há um mês atrás, era o especialista mundial. Então, eu escrevi para ele, naquela época não existia fax, não existia nada. Então, eu escrevi para ele e falei, olha, professor, gostaria muito de trabalhar aí com o senhor. E ele me aceitou. E minha mãe, também uma grande mulher que trabalhou divorciada, como costureira, me manteve mandando uns pequenos dólares para mim, para eu poder fazer meu estágio lá no Instituto Pasteur de Lille, no norte da França, um frio desgraçado. E eu fui trabalhar lá com o bicho, né, os vermes que me interessavam. Foi depois, só de volta ao Brasil, um ano depois, que eu fui trabalhar, fazer meu mestrado na Universidade de São Paulo, e eu tive a honra de trabalhar com dois pesquisadores fantásticos, a Teresa Kipnis e Vilmar Dias da Silva, da universidade, e tive que mudar, nessa altura do campeonato, mudar para Trypanosoma cruzi, que é o agente da doença de Chagas. O que me deu muito prazer na vida, porque é uma coisa muito diferente de verme, é uma celulinha muito pequena, com um sistema celular muito complexo, e que me deu a oportunidade mais tarde de dar continuidade a essa ciência, a essa vontade de saber, no Instituto Pasteur de Paris, onde eu fui concursada e onde estou até hoje. Como é que você avalia a evolução do espaço da mulher na área científica? Olha, até hoje eu acho que a mulher tem um espaço que é o espaço que ela merece ter.
Eu acho que eu sou muito a favor do mérito e eu acho que as mulheres, elas reivindicam muito. Algumas têm mais chance que outras e, logicamente, o fato de se casarem, o fato de ter filhos faz com que algumas delas deixem de lado um pouquinho a ciência para poder se dedicar um pouco mais à família, o que faz com que elas se atrasem. Para você ter uma ideia, no Pasteur nós somos muito mais mulheres do que homens. Entretanto, em cargos mais altos, é muito mais difícil ter mulheres. Os homens são muito mais privilegiados, porque há um atraso na carreira, sem sombra de dúvida, por causa das opções que as mulheres assumem quando elas têm que se dedicar à família. E há esse atraso faz com que o atraso de carreira também ocorra, e depois, para recuperar esse atraso, a coisa se torna muito mais difícil. Você passou por momentos difíceis, em que você se questionou realmente, será que eu vou chegar lá? Eu pergunto isso para a senhora também dizer alguma coisa àquelas meninas que almejam chegar num posto de comando, chegar numa diretoria, num laboratório. Olha, obviamente que sim, na ciência, principalmente aqui numa ciência de destaque, como é aquela que a gente tem no Instituto Pasteur e nas instituições francesas, que são centros de excelência, é muito difícil você ir para frente, porque você é sempre avaliada, você tem uma avaliação sempre muito rude, porque você é uma coisa muito competitiva. Então, tem momentos que a gente se põe realmente na cabeça, será que a gente vai conseguir? Será que aquilo que eu faço é suficiente? Mas eu acho que a mulher é capaz de tudo. A mulher trabalha em vários períodos, o de manhã, o de tarde e o de noite. Ela é capaz de fazer absolutamente tudo que ela quer. É só querer, é só botar, ir para frente, ter fé que a coisa vai para frente e estudar muito. Bom, no Brasil a gente ouviu falar muito recentemente, né, na semana que passou, do grupo que sequenciou o genoma do coronavírus, liderado por mulheres, né, uma equipe chefiada pela pesquisadora Esther Sabino, ligada à USP. E muito destaque foi dado na imprensa justamente pelo fato de elas serem mulheres. O que a senhora acha disso? Eu acho que é muito interessante, inclusive conheço muito bem a Esther Sabino, conheço a equipe dela, acho que é uma pessoa que inclusive trabalhou há muitos anos com doença de Chagas e ainda trabalha. Entretanto, eu acho, também gostaria de dar um certo acento ao pessoal do Hospital do Hospital Albert Einstein, que foi o pessoal que sequenciou primeiro, junto com o pessoal da USP, esses vírus. Acho que é importante que tanto a Esther Sabino como a sua equipe tenha se implicado, como outras pessoas também se implicaram, outras mulheres. Eu acho que a vontade de querer estar à frente de um sequenciamento como esse do coronavírus é uma coisa importante, mundialmente importante, mas eu acho que a gente tem que dar o mérito às diferentes pessoas. Esther Sabino e sua equipe trabalharam com muito afinco, junto com o auxílio de outros pesquisadores da Universidade de São Paulo, muitos homens e outras mulheres. Não posso deixar de perguntar, em plena epidemia de coronavírus, né? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Os nossos ouvintes estão preocupados. Eu tenho a dizer o seguinte, eu não sou um especialista de coronavírus, eu coordeno a plataforma científica Pasteur Universidade de São Paulo, onde nós temos excelentes pesquisadores que estão envolvidos também no estudo do coronavírus, como, por exemplo, Gustavo Góes, professor Edson Dorigon, professor Paulo Zanotto, e que são pessoas que são muito mais gabaritadas que eu para poder falar sobre o coronavírus. Estou aqui na França porque no Instituto Pasteur fizemos uma reunião ontem sobre o coronavírus. Nossos dois países, a França e o Brasil, eu tenho que dar todo o reconhecimento aos nossos governos, tanto a França como o Brasil, por estar na frente de maneiras de prevenção absolutamente remarcáveis. Tem que salientar isso, porque hoje nós não temos o conhecimento necessário nem para descrever os mecanismos que levam a essa doença, à patologia. Temos algumas noções de por que os mais idosos são mais sensíveis, por que os mais jovens não são tão sensíveis à doença, mas hoje em dia nós podemos falar do coronavírus que a maneira de prevenção melhor é a higiene pessoal, como já dizia Louis Pasteur. Então, a higiene, o se manter distante das pessoas, o tentar não contaminar o outro eventualmente se a gente tiver algum sintoma, tudo isso são coisas importantes para não se contaminar. Coronavírus, na realidade, os morcegos têm vários coronavírus. Na realidade, esse é um dos coronavírus que, por acaso,
um acaso da natureza, fez com que ele tivesse uma pequena mutação e que se transformasse numa zoonose. O que é uma zoonose? É alguma coisa que transfere diretamente um vírus, um patógeno, um micro-organismo, do animal para o homem. E aconteceu isso, que essa mutação que aconteceu nesse vírus fez com que ele pudesse ter na sua superfície uma capacidade de se ligar às células do sistema respiratório humano e, com isso, proliferar e se dividir rapidamente com uma virulência muito importante. Eu acredito que, como outras viroses, nós vamos passar por elas. Nós já vivemos outras com o SARS, com o H1N1. São gripes mais ou menos severas. Nós vamos passar por essa e eu tenho certeza que nós temos as competências necessárias para poder solucionar esse problema. Tomara, né? Bom, depois de muitos anos baseada só aqui na França, a senhora agora está indo bastante ao Brasil, em razão de um acordo Fiocruz, Instituto Pasteur e USP, para criar o Instituto Pasteur no Brasil. Como é que está esse projeto? Como é que está esse projeto? Esse projeto, que é um projeto que dura desde 2015, é um projeto que foi iniciado pelo Instituto Pasteur de Paris, graças à nossa estratégia internacional bem avançada do professor Christian Brechot, que era o nosso presidente na época, que me incumbiu de juntar os nossos parceiros brasileiros nesta iniciativa de se criar um Instituto Pasteur no Brasil. Nós temos a Fiocruz, que é um parceiro histórico do Instituto Pasteur, mas que não é Pasteur. Temos a Universidade de São Paulo, que é um centro de excelência em ciências biológicas. Então, nós resolvemos criar possibilidades de se criar no Instituto Pasteur no Brasil. Então, eu recebi essa incumbência. Esse projeto, na realidade, ele se baseia em 2 sites, preferencialmente. Um site em São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, e outro site que será futuramente instalado numa das unidades da Fiocruz, provavelmente no norte do país, provavelmente no Ceará. Então, o que acontece? Essas 2 plataformas, na realidade, a de São Paulo eu posso falar um pouco melhor, porque eu acompanhei toda a elaboração desde a planta até agora. É uma plataforma de 1.700 metros quadrados, destinada principalmente ao estudo de doenças emergentes, como, por exemplo, o coronavírus, o Zika, como a dengue, a influenza da gripe e outras tripanossomoses, que são doenças negligenciadas. Então, nós recebemos os nossos equipamentos, essa plataforma está completamente montada desde a semana passada, nós devemos iniciar nossas atividades provavelmente no próximo mês. Que maravilha! Bom, eu dou muito parabéns para a senhora. Eu que agradeço. Parabéns principalmente pela Ordem Nacional da Legião da Honra que a senhora vai receber. E obrigada por ter vindo e aceitado o nosso convite de vir à RFI. Eu agradeço a RFI pelo interesse, agradeço a RFI pelo interesse em fazer uma matéria sobre as mulheres, e eu só tenho a dizer que vocês, estudantes do Brasil, mulheres, vocês têm tudo a ganhar se tiverem perseverança.